E aí, pessoal? Pois é, estamos de volta para mais um vídeo. Como é que vocês estão, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bem, talvez vocês fiquem um pouco atônitos, boquiabertos com o título deste vídeo. O cristianismo começou com um fariseu? Não se assuste, pessoal, é isso mesmo. O cristianismo começou com um fariseu. Muitos de vocês talvez já saibam do que eu estou falando, mas outros talvez estejam se perguntando quem seria esse fariseu que deu origem ao cristianismo. Não vou deixar ninguém aí com a pulga atrás da orelha, não. Estou falando do apóstolo Paulo. É isso mesmo. Ele nunca se identificou como cristão, mas como judeu, como fariseu. Pois um judeu não se converte ao cristianismo. Ele apenas passa a crer que Yeshua, Jesus, é o Messias prometido de Israel e então ele continua sendo judeu. E foi o que aconteceu com Saulo de Tarso quando ele ia pela estrada em direção a Damasco. Pessoal, precisamos, na verdade, desmistificar algumas coisas. O apóstolo Paulo tem sido objeto de estudo nestes últimos 50 anos. Ele era judeu ou ele era cristão? O mundo começou a falar e reconhecer que ele nunca se referiu a si mesmo como alguém que foi judeu e fariseu no passado, mas como alguém que era judeu e fariseu no presente, coisa que ele nunca deixou de ser. Vamos ver 3 textos em que Paulo fala de si mesmo. Romanos 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E agora vamos ver Filipenses 3, verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Atos 23, verso 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou do sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Vejam, Jesus sequer mencionou que ele deveria se converter a alguma religião simplesmente pelo fato de que ele, Jesus, não estava fundando religião alguma. Se ele fosse pedir alguma coisa a Paulo, pediria o que pediu a Nicodemos, que ele nascesse de novo, ou que o aceitasse como o Messias prometido na Torá. Pois até hoje um judeu não precisa se converter, mas, como eu já disse, apenas aceitar a Yeshua Jesus como Messias. O apóstolo Paulo sempre se refere a si mesmo em termos religiosos, colocando o verbo no presente do indicativo. Ele diz: eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou fariseu, filho de fariseu. Se o apóstolo Paulo tivesse abandonado o judaísmo e passado a ser cristão, ele teria dito: eu era israelita, eu era hebreu, eu era fariseu. A verdade é que nem passa pela cabeça dos cristãos pensar que foi um fariseu
que deu início àquilo que um dia viria a ser chamado de cristianismo. Passados 2000 anos, alguém que é hipócrita, falso, fingido, dissimulado, seja religioso ou não, é chamado de fariseu. Ninguém chama alguém de fariseu com o objetivo de elogiá-lo, mas de desprezá-lo. No entanto, havia muito mais virtudes em um fariseu do que defeitos, e foi o que Jesus viu em Saulo de Tarso. O cristianismo estudou os fariseus apenas superficialmente. O cristianismo se deteve unicamente em algumas censuras que Jesus fez a um certo grupo de fariseus chamado hipócritas. Na verdade, Jesus nunca censurou a todos os fariseus. Ele não seria injusto, pessoal, a ponto de generalizar a todos os fariseus, chamando-os de hipócritas. Os fariseus surgiram cerca de 200 anos antes de Jesus, e seu objetivo era levar Israel a reconhecer que as maldições que eles estavam sofrendo, como o exílio na Babilônia, era consequência direta de seu afastamento de Deus, da sua idolatria. Dessa maneira, os fariseus conclamavam Israel a voltar-se para a Torá e, consequentemente, voltar-se para Deus. Por esse motivo, surgiram as primeiras sinagogas, pois o templo não existia mais. Assim, os fariseus ensinaram o povo a orar diretamente a Deus quando eles estavam no exílio, porque não havia mais sacerdotes. Os fariseus, pessoal, eram amados pelo povo, porque eles falavam de forma que a Torá podia ser facilmente compreendida. Os primeiros rabinos foram fariseus, visto que eram dedicados estudiosos da Torá, e assim eles criaram o rabinato, um tipo de escola para a formação de rabinos. Passados mais de 2000 anos, os rabinos são muito respeitados e suas palavras têm muita relevância no mundo judaico e são muito respeitadas. O Salmo 137 é um salmo bem farisaico em sua essência. E ele nem foi escrito pelo rei Davi. As palavras desse salmo, cantadas pelo novíssimo Estado de Israel, foi cantada no dia da fundação do Estado, em 14 de maio de 1948, e eu leio ele agora para vocês. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Infelizmente, os cristãos colocaram o apóstolo Paulo como alguém que viveu sem vínculos com Israel, sem vínculos com o povo judeu, embora ele nunca tenha dito isto, como nós já vimos. O mesmo foi feito com Jesus. Ele é visto como Salvador.
como o nosso intercessor junto ao Pai, como o Filho de Deus, como o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, como disse Isaías, e até mesmo como o Messias. Mas quem é que se lembra de Jesus como judeu? Em uma clara referência a si mesmo, Jesus disse o que encontramos no livro de João, no capítulo 4, verso 22. A salvação vem dos judeus. Talvez você nem goste de pensar que um fariseu deu origem ao cristianismo, mas Jesus optou por escolher um fariseu, talvez o pior deles naquele momento, para levar a mensagem de salvação, que é uma mensagem judaica a todos os povos, para mim e para você. Pense comigo, a salvação vem de Jesus, passa pelo apóstolo Paulo, ambos judeus, para chegar até nós. Portanto, isso fica claro, os cristãos em geral precisam restaurar as origens da sua fé, que são judaicas. Bem, pessoal, eu quero concluir agora convidando você a inscrever-se em nosso canal. Aliás, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, se você gostou, compartilhe com as pessoas que você conhece. Bem, eu não posso ir embora sem antes deixar para você um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.